Linda, famosa, rica e uma das maiores estrelas de seu tempo. Com tais predicados, talvez você pense que a vida amorosa de Rita Hayworth foi um conto de fadas. Mas não foi bem assim, amigos. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. No vídeo de hoje vamos fofocar um pouquinho sobre grandes personalidades do cinema antigo, especificamente sobre a atriz Rita Hayworth. Ao longo do ano vou liberar vídeos sobre a vida desta, que é indiscutivelmente a minha atriz favorita de todos os tempos. Para ajudar na elaboração dos roteiros desses vídeos, eu vou usar como suporte as biografias, documentários, entrevistas e relatos de pessoas que estiveram próximos da Hayworth e, claro, entrevistas que ela deu ao longo da vida. Eu também consultei revistas e jornais antigos do Brasil e consegui achar algumas informações muito interessantes. Para entender o desastre que foi a vida sentimental de Rita Hayworth, precisamos voltar no tempo e conhecer sua infância e adolescência. Rita Hayworth foi o nome artístico de Margarita Carmen Cansino. Nascida em 17 de outubro de 1918 na cidade de Nova York, Margarita era descendente de espanhóis por parte de pai e de irlandeses por parte de mãe. Seu pai, Eduardo Cansino, foi um professor de dança considerado uma das referências máximas em danças espanholas na década de 1920. Margarita e sua família não eram pobres, eram de classe média. Desde pequena, Margarita recebeu aulas de dança particulares do próprio pai, e ele era um professor extremamente exigente, tão exigente que não deixava a filha se distrair com mais nada que não fosse a dança. E enquanto observava as crianças de seu bairro brincarem, a menina passava e repassava o passo quantas vezes fossem necessárias. Eduardo não queria que ela fosse boa, ela tinha que ser absolutamente impecável. Com tanto tempo dedicado à dança, mal sobrava para os estudos e brincadeiras. Toda essa cobrança fez com que Margarita se tornasse uma criança demasiadamente tímida, reservada e insegura. Aos 14 anos de idade, Margarita já aparentava ser bastante adulta, ostentava longos cabelos escuros e um rosto carregado de maquiagem. Ela costumava se apresentar com o pai em boates situadas nas cidades que faziam fronteira com o México. O talento dos Cansinos foi prontamente notado e pai e filha eram constantemente convidados para fazerem pontas com números de dança nos filmes alternativos de Hollywood. Começava ali sua árdua trajetória até se tornar uma estrela de cinema. Árdua com letras maiúsculas, pois Rita não era aquilo que a indústria esperava dela. Além do mais, seu maior talento até então era a dança e não a atuação. Ao chegar na Fox, Margarita fez alguns testes e sua figura ainda não impressionava, mas ela tinha sua graça e serviria bem para os filmes onde dançarinas fossem necessárias. Outro detalhe é que na Fox ela passou a ter aulas de dicção, atuação e um direcionamento para sua carreira. Louella Parsons, uma das maiores colunistas de cinema da época, chegou a dizer o seguinte sobre Margarita. Abre aspas. Quando chegou à nossa mesa, revelou-se uma garota extremamente acanhada. Nem mesmo olhava para as pessoas quando falava com elas, e quando fazia, falava com voz tão baixa que era impossível escutá-la. A meu ver, ela nada tinha que pudesse transformá-la numa estrela. Pois é, a astuta Louella, no entanto, desconhecia as duas principais qualidades de Margarita, a resiliência e a dedicação. Ninguém precisava dizer para Margarita que ela não estava pronta. Ela sabia, por isso se entregou de corpo e alma nos estudos de aperfeiçoamento. Entre uma aula e outra, ela praticava esportes e seguia uma dieta em busca do corpo esguio tão valorizado por Hollywood. Depois de alguns filmes sendo creditada como Margarita Cansino, houve um consenso no estúdio que o nome era grande demais. E assim, Margarita passou a ser nomeada como Rita Cansino. Em sua fase, Rita Cansino participou de A Nave de Satã, Sob o Luar dos Pampas, Charlie Chan no Egito e outros filmes que estavam bem longe de serem pérolas da sétima arte. Em 1937, um fato importante aconteceu. Margarita se casou pela primeira vez. Ela tinha 18 para 19 anos e o escolhido foi Edward C. Johnson. O passado de Johnson até hoje causa bastante dúvidas. Na biografia Rita, a deusa do amor, é dito o seguinte, abre aspas, alguns o apontam como executivo da área do petróleo, homem de negócios e playboy milionário. Para outros, nunca passou de um jogador inveterado. Há quem diga que ele chegou a ser empresário bem-sucedido ou um vendedor de carro de fabricação italiana. Ele foi, na verdade, um exímio promotor de vendas ou algo semelhante na opinião do Relações Públicas Henry Rogers.
Não importa o que ele foi ou deixou de ser. O passado de Edward Johnson sempre será um mistério. A todos ele costumava dar a entender que tinha influência em Hollywood. Temos ao certo como Edward soube de Hira. Alguns dizem que ele tinha contatos na Fox e viu alguns testes dela. Outros afirmam que ele conhecia vagamente Eduardo Cancino e soube que ele tinha uma filha envolvida com o cinema. De qualquer jeito, Johnson se aproximou de Hira com a intenção de impulsionar sua carreira. E essa tática teve efeito quando a Fox cancelou o contrato com ela em meados dos anos 30. Edward, nessa altura, tinha praticamente o dobro da idade de Haworth. A estratégia de Edward era fazer com que Hira fosse vista nos lugares badalados, geralmente em restaurantes frequentados por medalhões da indústria do cinema. Essa estratégia, inclusive, foi comentada por Hira em uma entrevista no ano de 1941. Para dar continuidade ao plano, Hira cortou os cabelos e passou a frequentar sessões de eletrólises a fim de aumentar a testa. Ela também gastava uma quantia considerável com belos trajes e acessórios. E a estratégia mais inusitada era pagar fotógrafos para que eles tirassem fotos dela publicamente. Assim as pessoas prestariam atenção e diriam: quem será essa? Será uma estrela de cinema? Edward conseguiu para Hira testes na Columbia Pictures. E ela fez alguns trabalhos esporádicos por lá, mas sem contrato. Edward tentou convencer então Harry Cohn, presidente da Columbia, de investir nela, o que foi negado inicialmente porque Harry considerava a Rita um tipo latino e, de acordo com ele, esse tipo estava saindo de moda em Hollywood. Ele também não gostava do nome artístico dela. Foi então que Edward sugeriu o uso do sobrenome Haworth, herança da família materna de Rita. O interessante aqui é que o Haworth da família dela não tinha a letra Y, mas como a pronúncia era a mesma, o Y foi acrescentado e soava bem mais estadunidense. Edward e Hira se casaram em maio de 1937. Os pais, especialmente a mãe de Hira, a senhora Volga, achava Edward uma péssima escolha. Para ela estava claro que Judson só queria se aproveitar da menina, o que realmente parece ter sido verdade. Edward via em Hira uma grande promessa para o cinema e ele, obviamente, poderia tirar proveito disso sob o pretexto de ter sido seu protetor e ainda ganharia muito dinheiro. Mas apesar de Judson ser uma pessoa bastante questionável, é fato que ele tirava do próprio bolso para pagar o que fosse necessário à transformação de Hira. Ela mesma em entrevista disse que sem Judson ela não teria conseguido investir na sua própria imagem. Pois é, há males que vêm para o bem. À medida que Hira amadurecia como mulher e como artista, ela sentia vontade de tomar decisões, mas sempre era impelida por Edward, que respondia dizendo que ela era muito jovem e que ele cuidaria do que fosse necessário. A decepção veio quando Hira descobriu que ela não era a primeira esposa, pois Edward já havia se casado outras 2 vezes. O casamento foi piorando cada dia mais. Edward queria controlar todos os passos de Hira no âmbito artístico. O divórcio viria oficialmente entre 1942 e 1943, mas desde 1941 eles não estavam mais juntos, eles não estavam bem. Com o processo de separação em andamento, Hira decidiu corresponder aos flertes de alguns astros e acabou por escolher Victor Maturi. Acontece que as intenções eram bem diferentes. Hira queria ficar, conhecer melhor Victor, se divertir, só que Victor, ao que parece, desejava um compromisso. Em meio tempo, Haworth teve de lidar com as pressões de Edward. Como eles não estavam oficialmente divorciados, ele ameaçava expor os casos que Rita andava tendo. Para afastar de vez a ameaça, Harry Cohn pagou uma quantia em troca de que Edward deixasse Rita em paz e não prejudicasse sua carreira. Sozinha, livre, leve e solta, Hira se dedicava a animar os soldados nas cantinas nos momentos em que não estava nos estúdios, mas mal sabia que tão logo conheceria um dos homens mais influentes em sua vida. Estamos falando de Orson Welles. Orson Welles não era do círculo de amigos de Hira, mas eles tinham contatos em comum. Nessa época, o ator e diretor estava na América do Sul trabalhando como embaixador cultural dos Estados Unidos. Inclusive, ele fez várias peripécias na cidade do Rio de Janeiro e até gravou um documentário chamado É Tudo Verdade. Hira e Orson tinham personalidades muito diferentes.
Ela não conhecia nada de literatura, já Orson era ávido leitor dos clássicos. Hira foi a garota super protegida dos pais. Orson perdeu a mãe aos 7 anos de idade e aos 14 anos seu pai se matou. Ele teve que conhecer o mundo muito cedo e antes de chegar ao cinema se aventurou pelo teatro. Em 1934, Orson se casou com a rica e loura Virginia Nixon. Eles tiveram uma filha e o casal se divorciou no ano de 1940. Após o sucesso de Cidadão Kane, filme que lhe rendeu um Oscar, Orson passou a ser visto como a grande promessa do cinema. Na produção soberba e jornada de pavor, Welles trabalhou ao lado da bela mexicana Dolores Del Rio. Eles passaram a ter um romance. Dolores também não estava oficialmente divorciada. Acho que vocês perceberam que em Hollywood ninguém era de ninguém. A relação não deu certo e eles terminaram. Orson já havia cumprido sua missão na América do Sul e as coisas no estúdio RKO estavam bastante complicadas, pois eles não queriam mais gastar tanto dinheiro nos projetos custosos de Welles. Foi então que ele deixou a RKO e foi para a Century Fox. Em 1943, se apresentou para servir ao exército, mas foi recusado por ter algumas doenças crônicas. Com tempo de sobra, o objetivo de Orson passou a ser conquistar Rita Hayworth. Não sabemos bem como eles se conheceram, há mais de uma versão, mas ao que parece foi em um jantar onde Welles teve a oportunidade de dizer que sabia fazer alguns números de mágica. Isso teria deixado Hayworth encantada. Eles se tornaram amigos e nas apresentações de mágica de Orson, Rita servia de manequim. Os dois estavam passando muito tempo juntos e acabaram por se apaixonar. As revistas da época não demoraram para fazer fofocas e dizer que a musa estava dividida entre Victor Mature e Orson Welles. E boa parte do público não acreditava que a relação entre uma estrela de cinema e um intelectual como Welles pudesse dar certo. Mas não importa. Rita se decidiu por Orson e durante as gravações do filme Modelos, eles se casaram. O casamento secreto deixou Harry Cohn bastante irritado. O início do matrimônio foi bastante agradável, eles saíam juntos e tudo parecia perfeito. Mas depois de um ano de fidelidade, Orson começou a atrair Rita e não só isso. Ele se importava muito mais com o trabalho do que com o casamento. Enchia a casa de amigos e eles passavam a noite inteira conversando alto sobre vários assuntos que em nada importavam Hayworth. A situação piorou quando Rita engravidou de Rebecca. Ela esperava que a paternidade pudesse fazer com que Orson ficasse mais tempo em casa se dedicando à família. Em Rita, a deusa do amor, é dito assim, abre aspas, Orson adorava o bebê que tinha nascido, mas Rita estava redondamente enganada se pensava que Rebecca seria uma razão suficiente para prender Welles em casa e modificar seu estilo de vida. Um amigo e sócio do cineasta disse, Orson via Rebecca como um brinquedo engraçadinho, mas sua cabeça estava concentrada em outros projetos e ideias. Fecha aspas. Em 1945, Valga Hayworth, a mãe de Rita, faleceu. Orson não pôde estar presente no enterro e isso magoou Rita profundamente. Rita e Orson não foram feitos para ficarem juntos e não ficaram. Em 1947, ainda que tivessem contracenados no filme A Dama de Xangai, eles estavam afastados e em processo de divórcio. Após o término do trabalho Os Amores de Carmen, Rita foi passar umas férias na Europa e foi lá que conheceu seu futuro terceiro esposo, o príncipe Ali Khan. Ali Khan era filho de Aga Khan com a dançarina Teresa Maliano. Teresa e Aga se apaixonaram e tiveram Ali, mas convém dizer que Aga Khan já era casado. Ali Khan, embora tivesse raízes no Paquistão, foi criado na Europa e cercado de luxo e também possuía um título de príncipe dado pela Grã-Bretanha. Quando conheceu Rita, era um dos maiores playboys do velho continente. Os dois conheceram em uma festa e dançaram até não poder mais. Porém, Rita estava bastante contida nas questões do amor, afinal de contas, havia saído de uma relação muito complicada. E cair nos braços de um estrangeiro que ela mal conhecia não seria prudente. Rita podia não conhecer a fama de Ali, mas ele sabia quem ela era e tinha total fascinação pela personagem Gilda do filme de 1946. Ali Khan achava que Gilda e Rita eram uma pessoa só, mas ele estava muito equivocado. Gilda era segura, sensual, dona de si, esbanjava poder
Já Hira era uma mulher como qualquer outra, cheia de medos e inseguranças. Os dois começaram a sair juntos, mas com muita cautela, pois tanto Hira como Ali ainda estavam oficialmente casados. E Hira tinha muito medo de perder a guarda de Rebecca. Hira voltou para os Estados Unidos e Ali veio junto. Foi difícil esconder da imprensa o que estava se passando. Após retornarem para a Europa, Haworth foi apresentada ao pai de Ali, que gostou dela, e foi então que Ali Aga Khan começou a apressar seu divórcio. E então, os dois se casaram no ano de 1949. Na ocasião, Hira usou um vestido azul claro em crepe desenvolvido pelo estilista Jacques Fettre, de quem era próxima. A festa foi enorme e causou muito burburinho. Jornalistas de todas as partes do mundo foram cobrir aquele acontecimento. Ali Aga Khan sabia como conquistar uma mulher. Ele era romântico e seu casamento com Hira teve um doce começo de conto de fadas. Mas, como foi dito, ele era um playboy. E tal qual como Orson Welles, fidelidade não era das suas virtudes. Ali traía Hira com frequência, até mais que o Orson Welles. Ela engravidou e a história se repetiu. Ele não ia mudar e a Hira não tolerava traições. Em 1951, Hira voltou para Hollywood. Mais uma decepção amorosa. Mas ela não tinha tempo para pensar. Precisava correr atrás do prejuízo de ter paralisado a carreira. Em 1953, Hira estava solteira e frequentava as boates de Hollywood. Voltou a sair com Victor Mature, teve um casinho com Kirk Douglas, mas nada relevante. E eis que surge um novo personagem. Dick Haymes. Haymes é com certeza o relacionamento mais conturbado que Hira teve. Cantor, sua vida artística nesse momento andava mal das pernas. Dick já tinha casado 3 vezes e quando começou a sair com Haworth ainda estava legalmente comprometido. Gente, vocês podem ver que o pessoal de Hollywood, eles não costumavam esperar o divórcio. Assim que já tinha separado ali de boca, eles já entravam em outras relações. Ele bebia muito e Hira Haworth bebia junto com ele. Ele pressionava a Hira a estar presente em seus shows. Assim as pessoas iam muito mais por causa dela do que por causa dele. Que Haymes e Hira se casaram. O casamento não teve muita pompa, mas ela acreditava que finalmente estava no casamento que duraria para sempre. Ledo engano. Dick se ressentia por Hira não estar presente em todos os seus entediantes shows. Na intimidade, gritava com ela e, muito alcoolizado, dizia tudo o que pensava e mais um pouco. A carreira de Hira passava por reveses, e ela quase perdeu a guarda de suas filhas. A situação piorou quando fotos de Rebecca e Yasmin brincando sozinhas em um lugar sujo foram publicadas. Ali e Hira travaram uma luta pela custódia de Yasmin. Ele pretendia mostrar essas fotos, mas os advogados de Hira queriam mostrar a vida desregrada que Ali Khan levava nos Estados Unidos. E então o ex-marido decidiu deixar Yasmin sob os cuidados da mãe. E por fim, o último casamento de Hira foi com James Hill, um roteirista pouco conhecido até então, que ficou conhecido após o filme Trapézio. Os amigos de Hira não botavam muita fé na relação, mas para a surpresa de todos, eles se casaram em fevereiro de 1958. O casamento foi conturbado e regado a bebida, discussões e até mesmo agressões físicas. O que ficou claro é que Hill queria se aproveitar do dinheiro e fama de Haworth e a pressionava a aceitar trabalhos que ela não desejava. Nem preciso dizer que o casamento de James Hill e Hira Haworth não deu certo. Ela passou por 5 matrimônios, foram 5 divórcios, fora os relacionamentos que ela teve por fora, ela nunca foi de fato feliz no amor. Ela teve momentos felizes, mas ela teve muito mais tristeza do que felicidade. Uma coisa que eu preciso comentar aqui é que algumas pessoas que fazem vídeos sobre a Hira Haworth ou até mesmo posts sempre insinuam que ela sofreu abuso sexual do pai dela, Eduardo Cancino, mas em todas as biografias que eu li e entrevistas que eu vi de pessoas próximas a ela, essa informação é muito mais sensacionalista do que verdade. O pai fazia abuso psicológico nela, o que é tão problemático quanto um abuso físico. Mas não há evidência de que ele abusava dela. Fato é que ele exigiu uma perfeição
muito alta da Rita Hayworth. Ela não cresceu tendo a possibilidade de escolher o que ela ia ser. O pai queria que ela fosse bailarina. E a Yasmin Aga Khan, filha da Rita Hayworth, disse que a mãe sempre falava do pai com um certo ressentimento por ele não ter deixado ela ter uma infância normal. Então, vários psicólogos e psicanalistas, quando falam dessa pauta Rita Hayworth, eles dizem que ela projetava nos maridos aquilo que ela gostaria de ter recebido do pai dela, ou seja, proteção, carinho, atenção. Mas como vocês viram, todos os homens que passaram por sua vida só estavam dispostos ou a manipulá-la ou a traí-la. E ela era uma mulher extremamente romântica, era uma mulher que acreditava nos valores familiares, ela queria uma vida simples, ela queria um homem que cuidasse dos filhos, que ficasse em casa, mas ela não encontrou esse homem ideal e ela era muito intensa e é por isso que ela terminava os relacionamentos dela. Quando ela via que não ia dar certo, ela partia para outra. E ela sentiu uma necessidade muito grande de estar dentro de relacionamentos. Os próprios amigos pessoais da Rita dizem que é como se ela não se sentisse viva. Ela precisava sentir que ela estava amando. Mas isso trouxe muita dor e até problemas em sua vida artística. Em várias oportunidades, ela chegou atrasada em gravações porque bebeu a noite inteira com alguns de seus maridos, fora as discussões que ela tinha com eles em lugares públicos. Então, foi uma vida sentimental muito bagunçada. Eu espero que vocês vejam a Rita como uma mulher que teve defeitos. Eu não gosto dessa ideia de colocar ela como uma vítima, como uma coitadinha. Ela foi uma mulher que sofreu, claro, como eu falei, sofreu muito. Mas ela também tinha os seus defeitos, ela era muito controladora, era ciumenta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar todas as referências aí no box de informações. Livros, documentários sobre ela. Alguns documentários estão em inglês, outros estão em espanhol, alguns em português. Me digam se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de cinema antigo e de que outra personalidade você tem curiosidade de saber algum aspecto da vida. Quem sabe eu não transformo a sua ideia em vídeo. Me acompanhe no Instagram, @blondevans. Um grande beijo e até a próxima semana.